15 de novembro de 1889, Proclamação da República. Historicamente, nós comemoramos essa data como se fosse algo bom. Proclamamos a República Federativa do Brasil. Mas para mim é um dia de tristeza. Por isso eu estou de preto, porque para mim é um dia de luto, é um dia que a gente não tem nada que comemorar. Não se comemora algo que adveio de um golpe. E é isso que a República é, veio de um golpe. Afinal, nós éramos uma próspera e unida monarquia, éramos o Império do Brasil. Quando então o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com outros milicos da época, resolveram destituir a monarquia, destituir a família real do poder e proclamar então a República. O conhecido Marechal Deodoro da Fonseca. Então esse foi o golpe que nós comemoramos erroneamente, ao meu ver, até hoje, em 15 de novembro de 1889. E veja que mesmo depois desse golpe, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder ali, o Brasil vem mergulhando em um mar de lama. São golpes atrás de golpes, Enfim, só coisas terríveis vêm acontecendo desde então. Durante a monarquia nós tínhamos os nossos problemas, é claro, mas nós éramos uma economia sólida, uma das economias mais potentes da América do Sul, um país em ascensão, uma economia em ascensão. Nós tínhamos segurança jurídica, algo que a gente desconhece praticamente hoje em dia. E a primeira coisa que aconteceu quando a República foi proclamada foi que a inflação saltou de 1% para 90% ao ano. E uma série de outros problemas foram sendo gerados por conta disso. E como eu falei, golpe atrás de golpe, problema atrás de problema, até a gente se tornar o que nós somos hoje. Bom, mas a Constituição da época, de 1891, se não me engano, preconizava que teria que haver ali um plebiscito para saber se as pessoas compactuavam ou não com a mudança de regime. Só que esse plebiscito só aconteceu mais de 100 anos depois. E é claro, quando nós não tínhamos ali mais ninguém vivo que viveu a monarquia, é claro que esse plebiscito ia ser favorável à manutenção da República, Infelizmente foi o que aconteceu. Mas a verdade é que o povo da época, o povo do Brasil, não queria a destituição da família real, da família imperial. O povo brasileiro não queria que nós deixássemos de ser uma monarquia e nos tornássemos república. E isso aconteceu da pior maneira possível, através de um golpe. Golpe que parece que é simplesmente ignorado pela esquerda. Sempre que se fala em golpe, eles falam de 64, da ditadura que nós tivemos em 64. Diga-se de passagem, o período que nós mais tivemos segurança e liberdade de expressão da nossa história. Mas a esquerda parece que só reconhece 64 como golpe, e esquece o que aconteceu em 89, justamente na proclamação da República. Mas bom, essa questão de monarquia, de república, é uma questão muito ampla, Eu pretendo abordar esse tema mais para frente aqui no meu canal, mas é por isso que aquela bandeira está ali, porque eu sou monarquista. É uma das minhas bandeiras, das causas pelas quais eu luto, porque foi o período da nossa história que nós mais tivemos prosperidade, segurança jurídica e tudo mais, e as pessoas desconhecem, Houve ali um longo processo de desconstrução da nossa história, da nossa cultura, e as pessoas simplesmente não conhecem o que foi o Império do Brasil, a monarquia brasileira. Então, infelizmente, tudo isso foi nos privado desde a infância, na escola. Heróis falsos foram criados para legitimar a República, como, por exemplo, Tiradentes. Tiradentes foi um herói inventado, criado, quer dizer, não inventado, Tiradentes realmente existiu, mas ele não foi esse herói aí que é pintado pela mídia, Tentaram comparar ele até Jesus, enfim, tudo para legitimar o golpe de 89, Tudo para ajudar a desconstruir ali a nossa história, parte da nossa cultura, importante da nossa cultura. Mas eu vou provar que todo mundo, ou pelo menos a maior parte do povo brasileiro, é monarquista, ou pelo menos aquele monarquista empírico, Ele é monarquista, ele só não sabe ou não se define assim. Veja, quando você se refere ao seu filho, à sua filha, por exemplo, você se refere a ela, a sua filhinha, como minha primeira daminha ou a minha princesinha? O seu filho, por exemplo, como o meu deputado federal, o meu presidente da Câmara dos Deputados ou o meu príncipe? Quando você se refere à sua mãe, você se refere a ela como a sua primeira dama ou a sua rainha?
Então veja que esse sentimento, né, essa coisa que a gente não consegue explicar de onde vem, decorre do nosso monarquismo empírico. Né? É algo que está enraizado na nossa cultura, dentro de nós, que vem muito antes, é anterior a nós. Né? Perceba que, por exemplo, os Estados Unidos, eles não têm isso na sua cultura, na sua história. Né? Lá, eles se referem ao seu filho, né, como futuro presidente. Né? Então, meu filho vai ser o presidente, né? Minha filha vai ser presidente dos Estados Unidos, né? Aqui não, aqui nós falamos que o nosso filho é o nosso príncipe, a nossa filha é a nossa princesinha, né? Porque a nossa cultura, nós temos um passado monarquista, nós fomos o império do Brasil. Os Estados Unidos não, eles não têm isso na sua cultura, na sua história, né? Estou só aqui exemplificando a diferença entre Brasil e Estados Unidos nessa questão histórica, cultural, né? E veja que, por exemplo, eu sou monarquista, pessoal, porque eu acredito que essa é a solução para o Brasil, tá? Por exemplo, quando a gente fala em todos os problemas que nós vivemos hoje, né, a maior parte dos problemas decorre da insegurança jurídica que nós passamos, né? Então nós temos ali algumas figuras, né, parte do judiciário, que extrapolam a Constituição, que não cumprem a Constituição e que o poder constituído para frear as arbitrariedades de um outro poder simplesmente está inerte. Então vocês vejam, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, ele não faz nada frente às arbitrariedades que estão sendo cometidas por algumas figuras de um outro poder, né? E a população simplesmente não pode fazer nada, porque nós elegemos o Rodrigo Pacheco, ele está exercendo a função que ele tem que exercer, mas ele não está fazendo as atribuições que ele deveria, mesmo a maior parte da população brasileira querendo que ele faça. Então veja que, se nós fôssemos uma monarquia, nós teríamos ali a figura do poder moderador. Teríamos o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? E também teríamos o quarto poder, que seria o poder moderador, que seria exercido pelo rei, ou no nosso caso, pelo imperador. Né? E o poder moderador, como o nome já diz, tem o poder ali de mediar a situação. Então, por exemplo, se nós estivéssemos na situação atual, numa monarquia, o rei, no caso o imperador, poderia chegar no Rodrigo Pacheco e falar: ô queridão, é o seguinte, tem certas figuras aí de um outro poder que estão extrapolando a Constituição, estão fazendo atribuições que não são de sua atribuição, estão interferindo em outros poderes. Então é o seguinte, a população está indo às ruas pedir que seja pautado o impeachment dessas pessoas. Então paute o impeachment no Congresso. E vamos ver se os demais senadores concordam ou não com essa medida. O rei, o imperador, teria esse poder como poder moderador. Né? E se, por acaso, o Rodrigo Pacheco se recusasse, falar: não, aqui quem manda sou eu, não vou pautar nada não. O poder moderador, o imperador, poderia então destituir o Rodrigo Pacheco. Ah, é? Você não vai fazer? O povo está querendo. Você não vai fazer? Não, não vou fazer. Então, pega suas coisas e vaza daí. Né? O poder moderador teria essa atribuição de garantir a vontade popular. Né? Seria alguém isento, que estaria ali não por eleição, né? O rei, o imperador não seria eleito, ele estaria ali por direito, então ele não teria que se preocupar com a eleição. Né? Veja que para o rei, para o imperador, para o monarca, melhor dizendo, é interessante para ele que o país prospere, porque se o país prosperar, ele também vai prosperar. Né? Então, se nós tivéssemos a figura de um poder moderador, nós poderíamos ali garantir que os anseios da sociedade fossem cumpridos. Então perceba que para nós, ao meu ver, pelo menos essa é a minha opinião, o retorno à monarquia seria a solução da maior parte dos nossos problemas. Mas, enquanto esse sonho não se concretiza, né? Enquanto a gente não alcança esse objetivo, que é uma causa que eu luto, a gente vai lutando e apoiando o nosso presidente Bolsonaro. E para finalizar, ressalto, hoje não é um dia de comemoração, para mim é um dia de luto, porque nós não temos nada que comemorar. A República não deu certo. E a prova disso salta aos olhos, meus amigos. É só olhar para os lados.